Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Vamos iniciar mais uma etapa aqui do estudo do Evangelho segundo Mateus, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos proteja, nos envolva em sua paz, que bons amigos espirituais possam nos inspirar a todos, para que o estudo possa ser proveitoso a todos nós. Esse estudo que nós realizamos às quartas-feiras, às 20 horas, pela minha página do Facebook, que é Paulo Eduardo Sampaio, ou também pelo Instagram, que é paulo_Sampaio. Transmitimos ao vivo e depois eu deixo esses vídeos disponíveis em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Tá legal? Deixo aqui sempre o meu abraço àqueles amigos e amigas que assistem esse vídeo em outros dias. Então, dependendo do horário que esteja assistindo, uma boa tarde ou um bom dia. Muita paz a todos. Nosso abraço, nosso boa noite aqui às amigas e amigos que já estão conectando conosco para acompanhar ao vivo esse estudo. Hoje, dia 11 de setembro. Aeta Santos aqui no Insta, Débora Medeiros, a Maria Aparecida Costa, Luci Faria, boa noite para todas. Aqui no Facebook, Ercília Machado, muito boa noite. Irani Zucatelli Gaspar também aqui conosco, boa noite. Cida Baldan, muito bem-vinda. A Márcia Lima está chegando aqui já também, já conectando. Boa noite, Débora. A Sandra Paulino também conosco aqui, muito bem-vindas. Estamos sempre aguardando uns minutinhos no início para que dê oportunidade a outros também de conectarem conosco. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda, viu? Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, versículo 6, que fala sobre o escândalo, né? Quando Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. A nossa amiga Bruna Souza também aqui conosco, muito boa noite, Bruna, bem-vinda. E a todos os demais que aí estão, muita paz. Benê Garcia também aqui conosco, muito boa noite, Benê Garcia. Bom, nós vamos iniciando enquanto o pessoal vai chegando, né? Para não ficar enrolando demais aqui para começar. Como disse então, nós vamos no capítulo 18, versículo 6, tá legal? O Haroldo aqui na minha tradução, que eu tenho a tradução do Haroldo, né, Haroldo Dutra, ele coloca no tópico o escândalo, mas o que importa é o capítulo, né, 18, versículo 6, tá bom? Clorecido Carmo também chegando, muito boa noite. Aí diz assim então: quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurada uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Jesus às vezes colocava umas coisas assim, mais bem provocativas, bem duras, né? Bem assustadoras, né? Para dar uma ideia da gravidade, dependendo daquilo que ele ensinava. Se era algo muito grave, ele dava exemplos assim bem drásticos, né? Porque essa mó de asno é como se fosse uma pedra muito pesada, que era usada nos moinhos, né? Então é como se ele dissesse: é melhor amarrar essa pedra no pescoço e
e se afundar, né, na profundeza do mar, porque de tão grave que seria isso. E aqui entendendo, né, escandalizar um destes pequeninos, é como se nós pensássemos assim, alguém que desvirtua outra pessoa que está seguindo num bom caminho. Imagine uma pessoa mais ingênua, que está tentando seguir, né, de acordo com o Evangelho, viver a sua vida ali mais dignamente, mais, né, fraternalmente, tentando vencer suas imperfeições, aquela pessoa que se esforça para ser uma boa pessoa, de bem. E de repente surge aquele ou aquela que de alguma forma perturba, né, essa pessoa, tira-lhe a paz, tira essa pessoa do bom caminho e desvirtua a pessoa, levando-a para vícios, levando-a para uma vida equivocada. Então, é nesse sentido, né, escandalizar um destes pequeninos, que Jesus disse que seria muito sério, um destes pequeninos que crê em mim, ou seja, alguém que já estava tentando, né, viver de acordo com Jesus, e vem outro e perturba a sua vida, e como se fizesse ali, né, uma armadilha, fizesse a pessoa tropeçar, né, deixar de seguir o bom caminho. Isso seria algo muito grave, então, né? Lógico que a gente já imagina que sim. A Lázara Oliveira aqui conosco também, a Graça Barbosa, a Zezé Cristóforo, a Rocilda Lins de Figueiredo, que legal, muito bem-vindas. Aí continuando, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. É bem importante, amigos, nós compreendermos bem essa questão. É necessário que venham os escândalos, primeiro Jesus diz. Primeira coisa, o que é um escândalo? Nós sabemos, né? Algo que é muito claro para a gente. Aquilo que choca, que agride, né? Aquilo que perturba. A gente vê, por exemplo, no noticiário, essas mortes violentas, cruéis. Isso tudo é um escândalo, né? Coisas que incomodam, né, a gente, no sentido de percebermos algo ruim que acontece, certo? Então tudo aquilo que é perturbador é um escândalo. E Jesus disse, é necessário que venham os escândalos. Então a gente precisa compreender bem isso, porque senão a gente poderia pensar a princípio que Deus está mandando, né, escândalos para a terra, Deus é quem está permitindo que isso aconteça, né? Deixa eu dar aqui também uma boa noite a Ana Lopes, a Vera Luzia Lopes, querida amiga, Giovana Penteado, Solange Fontoura, que bom, sejam todas muito bem-vindas. Então, quando Jesus diz, é necessário que venham, a filosofia espiritual aqui também no Insta, muito boa noite. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Que legal, muito obrigado mesmo. Então, quando ele diz, é necessário que venham os escândalos, a gente precisa compreender o seguinte, nós estamos num mundo de expiações e provas, certo? Mundo um tanto quanto atrasado se comparado a outros orbes, né, da casa do Pai. Então a Terra é um mundo ainda moralmente, né, atrasado. Intelectualmente caminhou bastante, mas moralmente ainda atrasado. Então, num mundo de provas e expiações, enquanto existe o mal, a gente sabe que a lei de causa e efeito traz o retorno do mal. Então, enquanto alguém tira a vida do outro de forma agressiva, ou de qualquer forma que seja, alguém que tira a vida do outro, que agride, que perturba, vai ter o retorno, né? Muito provavelmente essa pessoa enfrentará situação semelhante. Então é mais ou menos assim, enquanto houver o mal, vai haver escândalo, vai haver o retorno dessas ações más, né? Então por isso Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, não que ele queira que venham, mas ele está analisando o contexto do planeta Terra, que ainda é um planeta onde existe o mal, tá bom?
A Eva Santos aqui também, boa noite, Eva, muito bem-vinda, viu? A Mônica Rovigatti, Gorete Curtis, que legal, bem-vindas. Então é necessário que venham os escândalos, certo? Mas aí ele diz, mas ai daquele por quem o escândalo vem. O que quer dizer isso? Então pensemos da seguinte forma, ninguém nasceu para agredir o semelhante. Vamos pensar assim, um espírito, né, está lá no mundo espiritual, na vida passada ele matou alguém. Vamos pensar um exemplo drástico para ficar bem claro. Aquele espírito que está lá no mundo espiritual se preparando para reencarnar, numa existência passada tirou a vida de alguém. Muito provavelmente ele vai encontrar a morte violenta pela frente. Provavelmente, não é certeza. Porque dependendo das suas atitudes, a misericórdia de Deus abranda a expiação, certo? Então não é que ele vai ter que sofrer morte violenta, é muito provavelmente, certo? Não é uma fatalidade. Bom, então esse espírito sabe que ele possivelmente encontrará a morte violenta pela frente. Agora, quem vai tirar a vida dessa pessoa quando encarnada? Alguém nasce para isso? Jamais. Aí que está a beleza da lei divina. A lei de Deus é lei de amor. Se ninguém quiser tirar a vida dele, melhor, não precisa sofrer morte violenta. Ninguém nasce para cumprir essa tarefa de acertar a dívida daquele outro que deve, certo? Esse é um ponto importante. Ninguém nasce com essa missão. Bom, mas como Deus concede livre-arbítrio às criaturas, liberdade de escolha, certo? O que acontece? Tem muitos ainda entre nós que desejam fazer o mal. Não é visível isso? Não é claro isso? Quantas pessoas que querem fazer o mal porque gostam, porque sentem prazer, porque estão doentes, enfermos da alma. Bom, se essa pessoa quer fazer o mal, quem ela vai encontrar pela frente para que ela possa fazer o mal? Vocês acham que ela vai encontrar um inocente pela frente? Jamais. Aí é a beleza do que eu chamaria uma engenharia celeste, né? Porque a lei divina é tão perfeita do magnetismo, da atração, que esse que quer fazer o mal vai ser atraído para aquele que deve, para aquele que teve erros do passado e que, se sofrer ação violenta, estará reparando, resgatando o seu erro do passado. Então, assim, enquanto um se liberta da dívida, o outro contrai a dívida. Não fica claro isso? Por isso Jesus disse, ai daquele por quem venha o escândalo, porque ninguém nasceu para isso. Ficou claro isso, amigos? A Lari aqui também, muito boa noite, Lari. Aqui Filosofia Espiritual no Insta colocando, nesses casos específicos, a questão da vida é predeterminado para tal ação. Deixa eu ver se eu entendi bem a colocação, né? Nesses casos que eu estou citando, se a questão da vida é predeterminado para tal ação. Olha, se eu entendi bem a pergunta, se não for, me corrija. Predeterminado, veja bem, como eu tentei comentar, né? Predeterminado é no sentido de uma possibilidade, né, de sofrer esse tipo de morte, de enfrentar determinada expiação. Porque lembremos que Jesus também disse, no sentido quando ele falou, o amor cobre, tem hora que a memória falha, né? O amor cobre uma multidão de pecados, certo? Quando Jesus disse isso, o que ele estava explicando para a gente? Que às vezes a gente deve muito, mas se a gente consegue reverter por dentro, transformar-se e passar a viver uma vida de mais caridade, de mais amor ao próximo, o amor que a gente coloca em prática muda o destino da vida. Então essa questão de pré-determinado, né, a gente tem que entender isso. Tem certas previsões, né, antecipadas no mundo espiritual para a reencarnação.
existe lá um planejamento reencarnatório onde o espírito sabe que provavelmente enfrentará essa ou aquela expiação, determinadas provas mais duras, mas nada é absoluto, porque se essa pessoa, se esse espírito vem para a reencarnação com dedicação ao próximo, com serviço ao semelhante, né, doando-se em favor do outro, ele abranda a expiação, e muito, né? O Emmanuel também tem uma frase que eu gosto muito no livro Justiça Divina, que ele diz assim: a expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Olha que bonito. Expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Ou seja, se nosso coração já não está endurecido, se nós já temos desenvolvido mais amor em nós e já estamos nos doando em favor do outro na encarnação, não sofreremos a expiação tão dura, entenderam? Não precisaremos sofrer na mesma intensidade do mal que cometemos. Ficou claro isso? Eu não sei se responde a sua pergunta aqui, filosofia espiritual, mas se não for, pode colocar novamente. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui no Facebook. Passou alguma coisa, acho que eu não percebi. A Graça Barbosa dizendo: estamos em uma escola para o espírito. É bem isso mesmo, né? A Terra é considerada uma grande escola, né? Às vezes um hospital, às vezes um presídio, né? Mas acima de tudo é uma grande escola, é isso mesmo. A Graça também está dizendo: no estudo do Alexandre, Segismundo reencarnar como filho de quem ele tirou a vida, ainda com problemas de comunicação. Então, essa fala da Graça, né, sobre o livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, que é mais ou menos um exemplo desse, né? Ele tirou a vida de alguém na existência passada e ele voltaria como filho do casal para se reajustarem, né? Muito bem lembrado. Cheio de promissórias, né, Graça? É isso aí. Rafaela de Conto aqui conosco também, Conchita Bush, que legal. Muito bom. Cleusa Bueno também conosco, boa noite. Eu não tinha visto aqui, rodou, não percebi. Matar e morrer. Então, essa colocação aqui, né, filosofia espiritual aqui no Insta, coloca assim: matar e morrer. Cuidado, né? A gente precisa ter um cuidado com isso. Matar e morrer não é bem assim não, né? No sentido de exatamente de como fez. Então, ela colocou em seguida, né? Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Porque esse matar e morrer, a gente precisa ter um cuidado, né? Porque antigamente, acho que tinha uma ideia, ou até hoje muitos têm, da pena de talião, né? Muitas pessoas acham que é olho por olho e dente por dente. Se a gente pensar dessa forma, nunca termina, né? Um mata o outro hoje, o outro mata o outro, e vai assim, um círculo vicioso, né? É uma bola de neve que só vai aumentando. Então a gente precisa compreender que existe a misericórdia de Deus em ação. O amor de Deus levando em conta a nossa transformação, a nossa melhoria, fazendo com que abrande, né, as expiações. O amigo Ivan, tudo bom, Ivan? Muito bem-vindo. Bom, continuando, Regina Souza aqui no Face também, boa noite. Aí diz assim, agora ele fala outra frase muito importante, amigos. Esse trechinho aqui é muito profundo mesmo, né? A gente vai perder um tempinho aqui que eu acho que vale a pena. Jesus diz assim: assim, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Gente, nós precisamos compreender bem isso, sabe? Com as luzes da doutrina espírita fica muito mais fácil, né? Eu fui católico muito tempo e quando católico eu tinha muita dificuldade com esses textos do Evangelho, porque a gente analisava, né, literalmente apenas.
Então eu pensava, será que Jesus está mandando mesmo a pessoa cortar a mão, cortar o braço, né? Arrancar o olho fora se ele está errando? Eu não conseguia, né? Compreender esses ensinos. E depois, mais à frente, né, tomando contato com a doutrina espírita, tudo fica mais claro, né, tudo fica mais compreensível. Então a gente vai analisar aqui duas questões nessa fala de Jesus. Primeiro, que Kardec analisa isso no Evangelho segundo o Espiritismo, colocando no sentido bem metafórico, né? Quando ele diz assim, se a tua mão, se o teu olho, se teus pés te levam a errar, é melhor que corte, que arranque, no sentido de, Kardec explica, no sentido de que se a gente percebe que nós estamos agindo mal, é preciso cortar o mal, veja bem, que existe em nós. Não é cortar um membro do corpo, certo? Essa é a primeira explicação que Kardec deixa. Analisemos se estamos agindo mal, se nossas atitudes são contrárias à lei de amor de Deus, e cortemos o mal em nós. Não cortemos os membros nossos do corpo, certo? Cortemos o mal. Então a gente percebe assim, é por isso que é importante uma análise, né, consciencial, uma questão de viagem para dentro de si mesmo, para se conhecer. Então, se a gente percebe, por exemplo, que nossos olhos têm olhado apenas o mal, nossos olhos têm sido instrumentos de maldade, de ver coisas ruins, que a gente tem prazer de enxergar o mal, precisamos cortar o mal que há em nossos olhos, passarmos a olhar de forma melhor. Então, Kardec, primeiramente, explica nesse sentido, tá certo? Agora, nós podemos levar também para uma análise um pouco mais literal também. Imaginem, amigos, aqui é uma questão delicada. Imaginem assim, uma pessoa que na vida agora, que na vida encarnada, vamos dar um exemplo, uma pessoa se entrega à infelicidade da prática do roubo. Uma pessoa astuta, ligeira, que rouba com facilidade, que usa as mãos habilmente para roubar, que usa os pés para correr e fugir, né? Está sempre ali voltada para o crime. Então, o que acontece com uma pessoa nessa condição? Ela está atrofiando o corpo espiritual. Porque, veja, tudo aquilo que a gente age mal, conscientemente, nós estamos afetando o nosso perispírito, ou corpo espiritual, certo? Então vejam, a pessoa está encarnada, está agindo mal, suas mãos, seus pés estão funcionando perfeitamente, mas o corpo espiritual já está ficando deficiente. Quando essa pessoa desencarna no mundo espiritual, muito provavelmente ela vai chegar mutilada, com deficiência, às vezes sem conseguir caminhar, sem conseguir usar as mãos, ou às vezes sem as mãos e sem os pés. Vocês estão compreendendo a gravidade disso? A gente afeta o perispírito todas as vezes que fazemos mau uso dos membros do corpo, conscientemente, volto a dizer. Se é consciente o mal que praticamos, afetamos nosso corpo espiritual. Então, o que pode acontecer é que esse espírito no mundo espiritual, com o corpo, com o perispírito mutilado, ele volte às vezes para uma nova reencarnação sem uma mão, sem um pé, sem um olho. Vocês estão entendendo como pode ser também entendido um pouco mais literalmente? É melhor nascer sem um braço, sem uma mão, sem um pé, sem um olho, do que perfeito e ser lançado ao fogo eterno, que era o simbolismo, né, que Jesus usava. Agora, amigos, deixa eu fazer um baita parênteses aqui, né? Cuidado para a gente não generalizar. Cuidado para que não façamos regra geral para tudo. Porque, amigos, Kardec explica muito bem, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
quando ele fala causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E em seguida, Kardec fala sobre espíritos que pedem pedem provas ásperas, provas difíceis para crescer espiritualmente. Então, de repente, a gente vê uma pessoa com alguma deficiência, não quer dizer que ela usou mal aquele membro na vida passada. Não vamos fazer julgamentos, certo? Pode ser que ali esteja um espírito corajoso que pediu essa prova difícil para que pudesse testemunhar a sua fé, a sua resignação, o seu bom ânimo, o seu exemplo, né, de viver confiante em Deus. Então a gente não pode fazer pré-julgamentos. Pode ser sim que tenha errado, mas pode ser também que tenha pedido essa prova. Ficou claro isso, amigos? Porque o assunto é delicado, tá? Eu tomo cuidado para não passar uma ideia errada. Deixe-me ver aqui, a Rocilda dizendo também não entendia nada, né, nesse sentido que Jesus falou. A Cloreci do Carmo também dizendo que também pensava dessa forma, né, quando católica, e agora com o Espiritismo consegue ver de outra forma. A Zuleide Carvalho chegou aí, né, Zuleide? Boa noite. Então, Lázaro Oliveira também dizendo que só foi entender depois, que a doutrina realmente esclarece, né? Ana Lúcia Olive está dizendo aqui, se no catolicismo era difícil para entender, imagina então entre os evangélicos. Não sei se mudou alguma coisa hoje, mas era bem complicado no meu tempo. Então, são visões, né, diferentes, se fecham ali, porque não tem, né, amigos, nem o catolicismo, nem no protestantismo, eles não têm essas revelações espirituais que nós recebemos. Mas vejam, o Espiritismo está aberto a todos, convida a todos, né? Aqueles que quiserem vão tomar conhecimento, né? Receber essa bênção do entendimento. A filosofia... Oi, a Tata Del Rey aqui também, boa noite, viu, querida amiga? Filosofia espiritual colocando, diante desse cenário no qual o ladrão pratica o ato, ele não está cumprindo, exercendo sua prova? Jamais, né? Olha que pergunta, né? Diante desse cenário no qual o ladrão pratica o ato, ele não está cumprindo, exercendo sua prova? É aquilo que nós dissemos um pouco antes, se eu bem entendi a pergunta, às vezes não compreendi direito. Mas ninguém nasceu, né, para a prova. Veja bem, Kardec tem até uma pergunta, lá no Livro dos Espíritos, que ele mais ou menos pergunta assim, por que espíritos escolhem nascer num meio difícil? Por exemplo, entre, né, bandidos, entre criminosos. Por que o espírito nasce nesse meio hostil? Os espíritos dizem mais ou menos, né, com as minhas palavras, para que ele possa ser testado. A prova, como você coloca, né, filosofia, no sentido assim, ele vai provar que ele já superou o hábito ruim de roubar. Então ele nasce entre malfeitores para que ele prove que ele superou aquela imperfeição, certo? Mas ele não nasceu para dar vazão a essa imperfeição, mas para ser testado. Se for nesse sentido que você coloca, é bem exatamente isso. Agora, ninguém nasceu, né? Já tinha a probabilidade, não, esse aqui vai ser ladrão. Ninguém nasceu para algo ruim. Todos renascemos, né, para realizar o bem, o melhor, a renovação moral, mas nos entregamos muitas vezes aos erros, aos problemas, porque aquilo ainda não está bem resolvido em nós, né? A gente ainda não superou essa imperfeição, tudo bem? Querida amiga Luciana Alck aqui conosco, bem-vinda, viu, Luciana? Que legal. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, Ana Lúcia está dizendo, né? É que a gente não estudava muito, a maior parte do tempo só se ouvia. Isso mesmo, nascemos para evoluir, né? Diz a Cloreci.
Legal, então. Seguindo ainda, hoje eu estou segurando mais aqui em cima de cada frase, porque tem uma profundidade maior aí para analisar, né? Aí ainda na sequência, né, ele vai dizer: e se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que tendo dois ser lançado no geena do fogo, né? Aquela mesma coisa, não vamos repetir. Tanto faz com as mãos, com os pés ou com o olho, né? É a mesma ideia que Jesus passa aí. A Lindalva chegando aqui também. Boa noite, Lindalva. Os amigos aqui no Face também, muitos foram chegando, sejam todos bem-vindos. Aí Jesus diz: vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Jesus dizendo, né, não desprezeis nenhum destes pequeninos. É tão importante isso, né, amigos? Ele estava falando em crianças, né, ou almas frágeis. Não desprezeis nenhum dos pequeninos, ou seja, tenhamos atenção para com as crianças, para com as almas mais ingênuas, orientemos nossas crianças, eduquemos, né, moralmente falando, não uma educação simples, mas uma educação moral. Né? Ofertemos às crianças os melhores exemplos e ensinos para que esses espíritos possam absorver o melhor daqueles que estão incumbidos, né, da sua educação. Então é uma tarefa importantíssima aos pais e educadores de toda forma que ofertem às crianças o melhor de si, não só com palavras, mas muito mais com os exemplos, porque às vezes se fala algo e age diferente, né? Então precisamos dar o bom exemplo para nossas crianças. Boa noite, viu, Lindalva? A Romilda Martiniano também conosco. Boa noite, Romilda. Bom, agora nós vamos aqui no capítulo 18, versículo 12. Parábola da ovelha perdida. Tá legal? Acho que ficou claro esse tópico aí, né? Parábola da ovelha perdida começa dizendo assim: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? Então Jesus sempre, né, reforçando, ele sempre usava os exemplos daquela época, né? Tinha muitos pastores naquela região. Então Jesus falava daquilo que eles conheciam. Ele dá o exemplo então dessas ovelhas. Tranquilo, Romilda, tudo bem. Então imagine, um pastor com 100 ovelhas, uma só desgarra do rebanho. Então o pastor, diz Jesus, ele deixa as 99 e vai buscar aquela, para a gente ver a importância que dá para uma ovelha que seja. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui com essa fala? Está querendo nos mostrar a visão de Deus para conosco. É aquela ideia, né? Vamos dizer assim, Deus tem muitas almas que já aprenderam, né, a comungar da vontade dele, a seguir os ensinos de suas leis. Mas enquanto houver uma que se desgarra, Deus volta a sua atenção para esse filho, essa filha perdida como filho pródigo, para que possa buscá-lo de volta. É aquela ideia, amigos, de que nenhum se perde na criação, né? Acho que vai falar isso mais à frente. Mas por isso que Jesus coloca assim: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso é muito belo, né, na criação divina, porque Deus se importa com cada um de nós. Se a gente estiver desgarrado, né, do rebanho, ou seja, se estivermos perdidos nos erros, nas trevas, na ignorância, no mal, nós não estaremos abandonados.
nós estaremos sendo buscados, né, por aqueles que nos amam, que não vão nos forçar a voltar. Esse é o detalhe também bonito da lei. Na lei de Deus não tem nada que viole as consciências, não força ninguém, mas não estaremos abandonados, todos estaremos sendo procurados, buscados para seguir por um caminho melhor. Selma Camargo, querida amiga, Ana Bush também, quanto tempo, Ana, bem-vinda, viu? Muito boa noite. A Sandra Bergonce aqui também no Insta, boa noite. Aí diz assim: e se vier a encontrá-la, em verdade vos digo que se alegre por ela mais do que pelas 99, que não estão desviadas, aquilo que comentamos, né? Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. Aqui, amigos, é um ponto muito importante para a gente compreender bem da criação divina. Deus criou de uma forma muito mais difícil, eu digo, né? Deus poderia ter nos criado todos os anjos, era muito mais fácil. Ele não teria tanto trabalho conosco, seriam todos perfeitinhos, né? Não, ninguém voltaria para o mal, não existiria o mal, porque o mal é criação nossa. Seríamos todos perfeitos, fazendo a vontade de Deus, mas nós não valorizaríamos, né, a condição de angelitude, porque nós não teríamos feito esforços para conquistar aquela condição. Ao passo que, da forma como Deus fez, que nós somos criados simples e ignorantes, como diz o Livro dos Espíritos, né? Ou seja, nós somos criados como uma folha em branco para escrever a nossa história. E aí, quando a gente vai, depois de milênios e milênios, na trajetória evolutiva, nos processos reencarnatórios, quando a gente chega à condição de um espírito puro, imagine a alegria, a felicidade que teremos de olhar para trás e analisar toda a estrada percorrida, todas as nossas conquistas, porque Deus quer que nós façamos, né, essas conquistas. É pelo nosso livre-arbítrio, é pelas nossas escolhas, é pela nossa dedicação. Então, quando a gente alcança a condição de paz, de ventura, de felicidade verdadeira, de comunhão com Deus, nós conseguimos com nossos méritos. E nós seremos imensamente felizes. Não dá para a gente entender, porque não chegamos a essa condição. A gente faz uma ideia pálida, né? Mas vejam a beleza da criação. Então aqui Jesus disse: não é da vontade do Pai que nenhum se perca. Aqui, amigos, essa frase joga por terra a ideia de inferno. Não sei como prevaleceu por tanto tempo a ideia de inferno. Porque o inferno, na visão, né, teológica do inferno, acreditava-se que algumas almas sofreriam por toda a eternidade, estariam perdidas, né? Estariam distantes do reino de Deus. E se aqui Jesus está dizendo, não é da vontade que nenhum se perca, é aquela ideia, por mais que a pessoa esteja voltada ao mal, um dia ela volta para o caminho do bem. É da lei de Deus, é da nossa essência. Nós temos o amor na nossa essência. E nenhum se perderá. Por isso Jesus disse: Pai, das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. Isso é belo. A hora que a gente vê aqui na Terra essas crueldades, essa maldade, a gente vê certas criaturas, né, agindo com tanta maldade que a gente pensa, será que esse também vai se redimir um dia? Pode ter a certeza que sim. Porque esses que estão agindo assim, com tanta maldade hoje, estão doentes, amigos. Estão enfermos, estão distantes do amor de Deus. Mas um dia também cansarão do mal, encontrarão um caminho melhor, depois de duras penas, né? Depois de expiações dolorosas, voltarão para a casa do Pai. Tudo bem? A Bruna Souza colocando aqui, que bom que Deus tem misericórdia para com os que realmente se arrependem, né? De coração, e nos dá uma nova chance.
Com certeza, né, Bruno? Deus nos dá inúmeras chances, né? Que bom é isso. Por mais que a gente erre de novo, erre de novo, erre de novo, portas e portas vão se abrindo, né? Reencarnações e reencarnações vão surgindo. A Graça colocou aqui, acho que eu não devo ter visto. Paulo, isso que te perguntei, esses podem ter vindo direto do umbral? Olha, Graça, se eu estou entendendo bem a sua pergunta, acho que eu não vi lá atrás como foi, né? Mas tem espíritos que reencarnam direto do umbral, sim. Se é essa a sua pergunta, vejam bem, tem espíritos, amigos, que não necessariamente vêm com planejamento, né, de uma colônia espiritual, como o nosso lar e outras. Tem espíritos que não chegam à colônia espiritual. Eles ficam na dimensão umbralina e dali mesmo reencarnam. Você quer um exemplo, Graça? O pai do André Luiz. O pai do André Luiz, no livro Nosso Lar, estava no umbral, com o risco de descer mais para as trevas. E a mãe de André Luiz faz o quê? Ela reencarna e leva ele para a reencarnação. Então ele veio para cá, né, diretamente do umbral. Tá legal? Se é isso que você perguntou, né? Então tá bom, legal. Bom, vamos à frente. 20 para as 9, né? Vamos ficar de olho aqui no horário. Ana Bush está dizendo aqui, nosso trabalho é grande, porque depois que conseguimos, né, nos iluminar, buscamos ajudar os nossos entes queridos. Isso mesmo, viu? Ana Bush colocou uma coisa muito legal aqui. Porque é um trabalho grande, porque primeiro a gente se ilumina, né, como ela coloca. A gente consegue a nossa evolução, a nossa redenção espiritual. Mas aí, como a nossa amiga Ana coloca, muito provavelmente, se a gente avançou e outros que amamos não, a gente vai também se dedicar por eles, né? Às vezes reencarnamos em missão de auxílio, e é bonito isso, né? É da lei de amor de Deus. Filosofia espiritual aqui colocando, se o inferno é fruto da ignorância e do medo, será que sua existência real se sustenta diante da luz do conhecimento e da evolução espiritual? Então, vamos pensar o seguinte, se você coloca, né, sua existência real, o inferno não tem uma existência real, né? O inferno seria, eu acho que eu vou te explicar melhor isso, com uma colocação que o instrutor espiritual Druso, lá no livro Ação e Reação de André Luiz, ele fala sobre o umbral. Vamos imaginar o inferno como um umbral, que é mais ou menos semelhante, né? A ideia, né? Porque nenhum tem existência real. Mas essa ideia que se criou de inferno e de umbral, o Druso diz assim, Deus permite essas criações, eu falando com as minhas palavras, né? Deus permite essas criações infelizes das almas humanas, Deus tolera essas criações e se vale delas em benefício das próprias criaturas. Então, quer dizer o quê? Umbral, inferno, é criação da mente humana. Os espíritos que desencarnam perturbados, com ódio no coração, com desejo de vingança, com rancor, né, com mágoas, com tudo quanto é coisa ruim, essas mentes doentias criam, plasmam, né, o termo mais bem usado, essas mentes plasmam na dimensão espiritual essas dimensões infernais, né? Então vejam que umbral, né, não é criação de Deus, umbral é criação nossa, é criação de mentes humanas que desencarnam em desequilíbrio. Junta-se muitas mentes doentes, né, enfermas, perturbadas, voltadas ao mal, rebeldes, agressivas, e elas juntas criam essa dimensão de trevas. E lá o Druso diz, Deus permite e se vale delas para ajudar, porque o próprio umbral, que é criação nossa, nos ajuda a nos libertarmos de fluidos ruins que acumulamos durante a existência. O umbral serve, amigos,
como uma dimensão de depuração do espírito. Entenderam? Então o umbral serve para nos, o termo bem simples, né, para limpar o espírito das suas impurezas, para que ele possa seguir à frente. Então o inferno, né, não tem existência real, nem inferno, nem umbral, são criações da mente perturbadas e temporárias, né, e Deus se vale delas. Então o inferno e o umbral são criação do pensamento humano, nesse sentido, né, porque inferno, veja bem, inferno não existe na questão, no entendimento espírita, veja bem, inferno nem tem existência nenhuma, né? O inferno a gente assemelha ao umbral na visão espírita, porque o inferno eterno não faz sentido, certo? O inferno que a alma ficaria lá condenada por toda a eternidade não faz o menor sentido, não é de Deus isso. Agora, umbral, então regiões infernais, umbral, são essas criações temporárias. Por que temporárias? Porque quando a Terra avançar espiritualmente falando, moralmente, não haverá mais umbral na Terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando nós atingirmos a condição de mundo regenerado, muito provavelmente não terá mais umbral, porque nós desencarnaremos em melhor condições e não precisaremos estagiar em regiões de depuração, né? Já desencarnaremos tranquilos, com a mente tranquila, sem ódio, sem maldade. Teremos muito ainda para conquistar, mas não teremos mais necessidade, né, dessas dimensões infernais. Legal, então. Obrigado aí pela tua participação. Muito boas perguntas. A Eta Santos está colocando, Deus não criaria um inferno. Sim, está muito claro isso, né? Pela fala de Jesus, a lei de Deus é lei de amor, inferno não faz sentido, né? Agora, umbral temporariamente existe, que Deus permite, entendamos bem isso, né? Deus permite, se vale dessas dimensões, mas um dia deixará de existir. A Rocilda dizendo, tenho medo de ir para o umbral. Então, Rocilda, a ideia que passa no filme é um pouco assustadora, mas a gente não deve ficar temerosos, né? Eu não fico preocupado com isso, porque eu penso assim, eu vou tentar viver da melhor forma para não precisar de umbral, entendeu? Se a gente desencarna bem, não precisaremos, não precisa temer, ficar preocupada, viva bem, faça seu melhor, viva uma vida, né, tentando, dentro das suas possibilidades, ser amiga, ser bondosa, ser fraterna, e não vai precisar de umbral, certo? Aí a gente não fica temerosos, né? O Gerson Francisco aqui conosco, boa noite. Obrigado, Florescer, obrigado. Então, a Ana Lopes tem uma pergunta aqui, que ela fala assim, uma pessoa que morreu com doença mental, mas não chegou a matar ninguém, como chega na vida espiritual? Tem tratamento? Então, gente, olha, essa ideia, não sei se é bem o que a Ana Lopes está dizendo, que poderia dar vários aspectos aí para a pergunta. Mas uma pessoa que tem deficiência mental, Ana Lopes, quem tem a deficiência é do cérebro e não do espírito, certo? Uma pessoa deficiente mental, o problema dela é o aparelho físico, é o aparelho cerebral, é o cérebro. Ele tem uma deformidade, uma deficiência, mas o espírito não. Então, esse encarnado com essa deficiência, chegando ao mundo espiritual, lógico que vai ressentir-se por um tempo, né, daquela trajetória de vários anos aqui na Terra, vai ficar ali um resquício ainda por algum tempo, mas depois o espírito volta ao seu normal, né? Lembrando que uma deficiência pode se tratar de mau uso, né, da inteligência em vidas passadas, muito provavelmente, tá? Não estou dizendo que são todos os casos, mas muito provavelmente mau uso da inteligência em vidas passadas, que leva a desenvolver um problema no aparelho, né, cerebral. Mas depois da experiência, se bem tratada, o espírito volta, né, à sua condição normal. Tá legal?
Entendo, Rocilda, mas vai trabalhando essa questão, né? A gente tem pessoas que às vezes não se afinam bem, tem algum problema para lidar, é normal. Mas tenta, Rocilda, não guardar, né, rancor, mágoa, não desejar o mal para o outro. Tudo isso é o que nos ajuda a ficar bem, tá legal? A Lindalva está dizendo aqui também, vivo na certeza que não passarei pelo umbral. Muito bom, né? Eu não tenho tanta certeza, mas eu espero, né? Eu tento viver da melhor forma para não precisar. A Bruna está dizendo, esses termos céu e inferno, né, foram criados, muito rotulados pelo catolicismo, porque fica parecendo que Deus tem um antagonista. Então, essa ideia, né, muito equivocada aí, que prevaleceu por algum tempo, né? Vamos avançar um pouquinho aqui então. A Dair Alves também conosco. Deixa eu ver aqui se dá para avançar um pouco, né? Bom, vamos mais um tópico. Acho que dá porque faltam 10 minutos ainda, né? Para a gente não deixar de bobeira esses 10 minutos aí, né? Vamos aproveitar os minutos, como diz o irmão. Então, no capítulo 18, versículo 15, chamado aqui Erro e Perdão, vai tratar um pouco sobre o perdão, que é tão importante, né, amigos? É o nosso grande problema, né? É aprender a perdoar. Diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, primeira coisa, né? Imagina, ele coloca aqui, se o teu irmão pecar contra ti. Não está dizendo da gente errar com o outro. Alguém erra conosco. Se alguém errar conosco, a orientação de Jesus é que a gente vá até a pessoa e tente, né, mostrar a ela sutilmente, calmamente, amorosamente, que ela agiu mal, para que ela se arrependa. Eu acho que é essa a ideia que passa aqui. Que a gente procure primeiro sozinho a pessoa, não precisa envolver outros, né? Que a gente procure a pessoa e tente mostrar a ela que ela errou, para que ela se reabilite ali, né? E corrija aquele erro, certo? Seria uma tentativa de ajudar a pessoa a reconhecer o erro, porque às vezes alguém erra conosco e a gente não quer ver a pessoa nunca mais, né? Então a orientação do Evangelho é que a gente tente primeiro mostrar à pessoa que ela não agiu bem, mostrar que ela agiu mal para que ela reconheça seu erro e se arrependa e mude de atitude, né? Seria uma forma de ajudá-la a se melhorar. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja estabelecida toda a questão. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então tem umas falas de Jesus, né, para aquela condição da época, mas aqui ele dá a entender assim, primeiro a gente vai sozinho conversar com a pessoa, para ver se a pessoa toma consciência do seu erro. Se não resolveu, a gente poderia, né, envolver outros, para que outras pessoas possam concordar, né, que a pessoa está errada. Porque às vezes entre dois, um diz eu estou certo, o outro diz eu também estou certo. Ninguém reconhece. Aí teriam então mais testemunhas que presenciaram o problema e possam confirmar, né, quem esteja errado ali, para que a pessoa reconheça seu erro. Então ele diz 2 ou 3 pessoas, ou então diz-o à igreja. Não a igreja no sentido de templo, né? A palavra igreja sempre era usada para uma comunhão, uma reunião de pessoas que estudavam os evangelhos, né? As lições de Jesus. Então, assim, como se dissesse, busque aqueles religiosos, amigos, né, religiosos que possam auxiliar. E se nem assim a pessoa aceitar, considera-o como gentil e publicano. Gentil eram aqueles povos que não eram judeus, né? Todos aqueles povos que não faziam parte ali dos judeus eram considerados à parte, né? Não eram considerados ali por aquele grupo religioso de Israel. E os publicanos, os cobradores de impostos.
dá a ideia assim, se a pessoa não ouve, não aceita que está errada, mesmo que muitos falem a mesma coisa, em nossas palavras, é como se Jesus dissesse, entrega para Deus, né? Aí deixa, você tentou fazer a tua parte, a pessoa não reconhece o erro, aí tem que entregar para Deus, né? Aí ele diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Aqui tem a ver muito, né, já falamos um pouco sobre isso no estudo passado, tem muito a ver com responsabilidade, né, consequências das nossas ações, aquilo que a gente age bem, a gente se liga, né, àquelas pessoas, levamos desse bom relacionamento para a dimensão espiritual, assim como se agirmos mal, sofreremos também as consequências no mundo espiritual, certo? Então tudo aquilo que a gente liga ou desliga aqui na Terra tem a repercussão no mundo espiritual. Aí ele diz, novamente vos digo que se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes acontecerá da parte de meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Essa fala é muito usada no meio espírita, né? A gente fala sempre isso. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está ali. A gente precisa compreender bem isso, né? O que seria estar reunidos em nome de Jesus? Não basta, por exemplo, chegar na casa espírita e ali na casa espírita reúne um grupinho de 5, 6 pessoas, faz uma oração, fala, estamos reunidos em nome de Jesus, e ele vai estar ali. Não é tão simples assim, né? Estar reunidos em nome de Jesus é essencialmente qual o sentimento que nos move naquele momento. Quais são nossas intenções na hora dessa reunião? Nós queremos aprender realmente com Jesus? Nós estamos nos esforçando para colocar seus ensinos em nossa vida? Então isso é estar reunido em nome de Jesus. Essas pessoas que realmente se esforçam para viverem a mensagem do Cristo em suas vidas e se reúnem, aí sim, esses estão reunidos em nome de Jesus. E esses recebem a bênção de Jesus. Mesmo que ele não esteja, né, vibratoriamente ali do lado, presencialmente ali, ele envia seus mensageiros que o representam. Estaremos comungando com Jesus, né, mesmo que indiretamente. Por isso que ele diz, se assim reunirem 2 e pedirem algo, né, que está de acordo com o propósito do Evangelho, Deus vai atender. Não é qualquer pedido, é lógico, né? Não basta reunir no centro e 2 juntos pedirem algo que Deus vai atender. Não, vai atender se o nosso pedido for de acordo com as leis divinas, né? For de acordo com o Evangelho. Aí diz assim, então, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, aquela frase famosa de Pedro, né? Perdoar até 7 vezes... A hora que Jesus diz até 70 vezes 7, é lógico que não é para fazer a conta, né? Para ver quantas vezes dá, a hora que deu esse número e falar, pronto, já perdoei o tanto que precisava, da agora para frente não perdoo mais ninguém. Essa ideia é a ideia do infinito, né? Perdoar sempre. Perdoar inúmeras vezes, quantas se fizerem necessárias. E só falando um pouquinho do perdão, né, amigos, aproveitando o gancho, quanto tempo que a gente vai demorar para compreender que o perdão é para nosso bem? Quem perdoa é o primeiro beneficiado da questão. Porque às vezes a gente pensa que perdoar
é como dar um presente para o outro. A pessoa pensa assim, ele fez tudo errado, aí eu perdoo. Eu dei um presente de caridade que eu perdoei. Não, você está fazendo um bem para você mesmo. Porque quem não perdoa, estabelece um vínculo, uma ligação mental com aquele que não perdoou, porque fica carregando, né, a questão na mente. Fica remoendo o acontecimento. Então se liga mentalmente com aquele agressor. E isso é um desgaste, né? Fora que a gente muitas vezes, por não perdoar, carregamos a mágoa. Gente, a mágoa, a ciência já está comprovando isso. A mágoa é um corrosivo, que ela gera doença no corpo. Então nós precisamos nos libertar dessas enfermidades decorrentes da falta do perdão. O perdão é para nós, é para nos libertar. O Edson Foucault está colocando, é libertação, liberta. Nós estaremos presos com aquele que agrediu se não perdoarmos. Então, gente, se nós somos inteligentes, se nós queremos o nosso bem, façamos todo o esforço possível, compreendamos de uma vez essa questão, que o perdão é para nós. Por isso que Jesus falou tanto em perdão, porque ele sabia da dificuldade e sabia que sofreríamos por isso, por não conseguir perdoar. Então fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Tudo bem, amigos? Deixa eu fazer uma marquinha aqui onde a gente parou para a próxima semana. Parábola do devedor implacável. Uma parábola interessante também, né? Aqueles que quiserem ficar mais uns minutinhos para a gente fazer a nossa prece final. Tudo bem? E aí na próxima, só lembrando, né? Na próxima segunda-feira, a gente vai dar prosseguimento ao estudo dos mensageiros. Tem alguns aqui, né, que estão estudando também conosco na segunda. Nós continuaremos ainda na segunda por um tempo. Vamos ver mais à frente, tá? Peço aí a tolerância de vocês. Já entendi que a segunda não é o melhor dia para muitos, né? Mas peço a compreensão e a tolerância para continuarmos um tempo ainda às segundas. Deixa mais à frente, a gente vai reestudando aí, né? O Evangelho vai chegar uma hora que vai terminar também. Vamos vendo como que as coisas acontecem, tá legal? Obrigado, Tata Del Rey aqui, obrigado mesmo, viu? As amigas aqui no Face também deixando suas mensagens. A Mônica Rovigasti está dizendo, difícil limpar o coração, mas é um trabalho diário e de formiguinha, chegaremos lá. É isso aí, Mônica. Eu gostei desse chegaremos lá. A gente precisa acreditar, né? Se a gente fala assim, quem sabe, aí já está fraco. Agora, como a Mônica colocou, chegaremos, né? Tipo assim, uma certeza, vamos conseguir. É isso que precisa, né? Firmeza de propósito. Obrigado, Ana Lopes. A Edna está dizendo, eu perdoo para ficar bem e feliz comigo mesmo. Pois é isso aí, muito legal. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece final, então? Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, muito obrigado, Senhor, por mais este encontro em Teu nome, essa oportunidade de estudarmos o Evangelho. Abençoa, Senhor, o nosso lar, nossa família. Abençoa nosso propósito de renovação moral, que queremos seguir contigo, mas sentimos as nossas fragilidades. Mas nós queremos muito, Senhor, colocar esses ensinos em nossa vida. E nós contamos com o Teu amparo, com o Teu amor, com a Tua bondade infinita, para nos ajudar através dos Espíritos amigos que nos auxiliam. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão com provas mais duras, expiações cruéis. Quantos lares que nós sabemos enfrentam situações tão difíceis,
e às vezes a gente se sente impotente para fazer algo. Então oramos por eles, que os bons amigos espirituais visitem esses lares, possam semear a paz, dar esperança para aqueles corações sofridos, levantar o ânimo desses irmãos, consolar a todos. Nós te rogamos, Jesus, pelos irmãos em humanidade que não te conhecem, aqueles que estão prisioneiros do mal, que estão neste momento agindo com crueldade, com maldade. Nós sabemos que o amor de Deus um dia reconduzirá esses irmãos para um caminho melhor. Mas nós sabemos também quantas dores, quantas aflições aguardam esses irmãos. Então a nossa oração é no sentido de que algum desses possam despertar para uma vida melhor, para livrarem-se logo do mal, para sofrerem menos, que os bons espíritos possam canalizar nossas vibrações de paz, de luz, que possa tocar o coração de algum desses irmãos. E rogamos também pelos irmãos suicidas, que sabemos o quanto padecem, que a misericórdia de Deus possa tocar esses corações aflitos, que eles possam perceber uma luz no fim do túnel, possam sentir que é uma fase que vai passar, que essa dor, que esse desespero um dia vai terminar, que a luz do alto ilumine e toque esses corações. E permita, Jesus, que um bom amigo espiritual possa fluidificar nossas águas que aguardam, que possamos ser beneficiados com esses fluidos benéficos que esses irmãos depositam nessas águas. E todos nós nos sintamos renovados, fortalecidos, com mais fé, com mais esperança. E em Teu nome, Jesus, encerramos mais essa noite de estudos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, viu? Obrigado, Tata. Obrigado, Lucília, Lindalva. Obrigado aos amigos aqui no Facebook. Minha gratidão. Quantos amigos e amigas aqui no Face também, no Insta. Que legal. Que grupinho muito bom, né? Muito unido, disposto aí ao estudo. Só posso desejar que Deus abençoe seu lar, sua família, a cada um de vocês. Obrigado, Lari. Muita paz, viu? Rose, Eta Santos, quantas amigas aqui, né? As mulheres sempre em maioria, grande maioria. As mulheres estão muito mais à frente, né? Nós homens estamos muito devagar. A maioria imensa aqui de mulheres participando dos estudos, né? Que legal. A Débora Medeiros, um abraço, viu? Regina Souza, Daíra Alves, quantas amigas aqui no Face, Rafaela, Giovana Penteado, Lázaro Oliveira, Tereza Miliarte, Zuleide Carvalho, Célia Oliveira, olha quanta gente aqui, né? Que maravilha. Muita paz, minhas amigas queridas, meus amigos, Deus nos abençoe, até nosso próximo encontro, sigamos firmes aí nesse propósito de nossa transformação moral, né? Seguindo com Jesus, tá legal? Muita paz a todos.